Hi everyone! Como é que estão vocês? Espero que todos estão bem. Eu sou o professor Silvio e vamos continuar a nossa aula. Então olhem só, pessoal, um recadinho rápido e importante para vocês. Observem as atividades que estão no Classroom, porque elas vão computar a presença para vocês. E toda vez que vocês fizerem elas, são uma, duas atividades ali que vocês respondem rapidinho. Essa atividade ela vai marcar a presença de vocês no Classroom. Na dúvida, procura a sua escola, procura a direção, a equipe pedagógica da sua escola para obter mais informações, ok? O que nós temos que lembrar? Na aula passada, nós falamos sobre os heróis modernos e os heróis clássicos e ampliamos o nosso repertório léxico. Na aula de hoje, nós vamos revisar o passado simples e vamos continuar, através dos textos, através das atividades, ampliando o nosso repertório léxico, ok? Primeiro de tudo, pessoal, eu quero que vocês observem, nós temos um pequeno fragmento aqui sobre a história da cantora, compositora, atriz e várias outras profissões, Madonna. Primeiro, Madonna was a pop music singer and actress who went solo in 1981 and became a sensation in the then male-dominated 1980s music scene. Então, aqui o que a gente tem? Nós temos que a Madonna surgiu lá em 1981 de forma solo e ela dominou um universo, ela participou de um universo que até então era dominado só por homens, né? Dentro da música pop dos anos 80. By 1991, she had achieved 21 top 10 hits in the United States and sold more than 70 million albums internationally. Então aqui a Madonna, lá em 91, ela se tornou, ela estava dentro das paradas como 21, né, do Top Hits dos Estados Unidos e vendeu mais de 70 milhões de álbuns internacionalmente. In January 2008, she was named the world's wealthiest female musician by Forbes magazine. Então, em 2008, ela foi considerada a mais rica, a mulher mais rica do mundo na área da música pela Forbes, que é uma revista da parte financeira dentro do mundo. Observem que lá desde 81, quando ela iniciou até os anos, e ela continua, gente, trabalhando, continua atuando, continua compondo, né? Mas desde então ela foi considerada a mulher mais rica do mundo na área da música, ok? Com base nesse nosso texto, what do you know about Madonna? Read and complete the sentences. Então, nós temos o nosso fragmento do texto que a gente já viu anteriormente, tá? Do fragmento da biografia que nós lemos anteriormente, e vocês vão encontrar What's Madonna's occupation? Qual é a ocupação da Madonna? What did she do in the 1980s? O que ela fez nos anos 80? Vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem e a gente já volta.
Então, pessoal, olha aqui, né? What's Madonna's occupation? Qual é a ocupação da Madonna? She's a singer and actress. Né? Estamos aqui na primeira parte do nosso fragmento. What did she do in the 1980s? O que ela fez nos anos 90? She became the sensation in a male-dominated music scene. Ela se tornou a sensação num universo dominado, né, na cena musical que era praticamente dominada pelos homens. Agora, complete the sentences with the information below. Temos o nosso fragmento aqui para ajudar vocês. A primeira frase. Madonna had 21 top 10 hits in USA. Então, Madonna permaneceu 21 vezes no top 10 dos Estados Unidos. She, more than 70 million albums, international albums. Ela, mais de 70 milhões de álbuns internacionalmente. She named the world's healthiest woman singer. Ela é nominada ou indicada como a mulher cantora mais rica do mundo. A informação está aqui, vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Então, pessoal, continuando o nosso exercício, né? Madonna had achieved 21 top 10 hits in the United States. She sold more than 70 million international albums, and she was named the world's healthiest woman singer. Então, como eu já disse para vocês, ela permaneceu no top 10 dos Estados Unidos 21 vezes, vendeu mais de 70 milhões de cópias, né, de álbuns e foi indicada como a mulher cantora mais rica do mundo. Agora, eu quero que vocês observem que nós temos um fragmento de uma das músicas da Madonna, American Pie. Né? Então, bye bye, Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing this will be the day and I die, this will be the day that I die. Então, bye bye, Miss American Pie, na verdade é uma nominação, então aqui a gente não muda, né? Dirigindo o meu Chevy pelo caminho, mas o caminho estava seco, né? E os meninos estavam bebendo e cantando que esse era o dia que eles partiriam e este será o dia que eu partirei. I met a girl who sang the blues and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. Well, I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play.
Encontrei uma menina que estava cantando um blues e ela perguntou sobre as novidades ou sobre coisas novas, mas eu apenas sorri e parti. Bem, eu fui a uma loja de motivos sacros, onde eu ouvi a música que eu vi anos atrás. Mas o homem me disse que a música não podia ser tocada. Isso aqui é só um fragmento, pessoal, da música. Quem tiver o interesse, dá uma procurada ali, vê ela inteira, vê o áudio pela Madonna. Não é só ela que já gravou essa música, temos outras gravações também, mas dá uma procuradinha lá que vocês vão ver que é muito interessante. Agora, eu quero que vocês observem e nós temos, com base na música da Madonna, eu quero que vocês encontrem o passado dos verbos que está ali. Lembrando vocês, e como a gente viu na aula anterior, aparece várias e várias vezes verbos no passado, né? Lembrando que o passado simples sempre são ações que já aconteceram dentro de um tempo determinado. O que eu preciso que vocês observem também e que faz a gente lembrar? Quando a gente trabalha com verbos, nós temos em inglês dois tipos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os regulares, como o próprio nome diz, ele tem uma regra, que ele vai ser acrescido ed no final do verbo, seguindo algumas situações que a gente vai ver isso futuramente, ou vai rever, porque a gente já verificou isso em aulas anteriores. Os verbos irregulares, por sua vez, eles não seguem uma regra específica. Então, o que a gente precisa observar? Toda vez que nós formos trabalhar com um verbo regular ou irregular, a partir do momento que você vai lendo, que você vai estudando, você observa um padrão, né, e consegue identificar o que são verbos regulares e o que são verbos irregulares. No nosso exercício, nós temos aqui o verbo drive, na chamada forma base, ou no infinitivo, ou no presente, e o verbo be. E dentro da música, nós temos a escrita, dentro desse nosso fragmento aqui, nós temos o passado simples desses verbos, do verbo drive e do verbo be. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem o passado e a gente já retorna. Então, pessoal, voltando aqui à nossa música, né? Então, a forma base, drive, o passado simples de drive é drove, que nós temos aqui, drove my Chevy to the levee, ok? E o verbo to be, como é um verbo irregular, os dois, eu quero que vocês observem que o verbo to be no passado nós temos was e temos were. O que nós temos que lembrar? Were sempre vai ser usado com you no singular
e as pessoas do plural, e o was vai ser usado com I, primeira pessoa do singular, e he, she e it, né, para transformar no passado. Então, was e were. E nós temos aqui was dry e onde were drinking, né? Por quê? Porque nós temos the good old boys, os bons e velhos amigos, ou os meninos, plural, certo? Continuando, dentro da própria música, nós vamos completar com os verbos no passado. Como eu disse para vocês que nós temos os verbos regulares e os irregulares, eu coloquei para vocês aqui a forma base. Então, a coluna da esquerda é a forma presente, ou o infinitivo, e a coluna da direita nós temos o no passado deles, dos verbos go, say, turn, ask e meet, que são os verbos que estão aqui para vocês utilizarem, certo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, organizarem e a gente já volta.
Então, pessoal, continuando o nosso exercício, nós temos a própria música, o fragmento da música. Então, I met a girl who sings the blues. Eu encontrei a menina que estava cantando blues. Aqui nós temos dois verbos na nossa frase. Temos o primeiro, met, encontrei, que é o passado de meet, e temos sang, que é o passado de sing. Continuando, and I asked her for some happy news. Observem que o segundo verbo aqui, asked, já é um verbo regular. Por quê? Porque ele tem a terminação ed, né, como está ali, asked. But she just smiled and turned away. Ela apenas sorriu e partiu, e deixou-nos. Observe que aqui nós temos mais dois verbos, smiled e turned. Os dois também são verbos regulares, porque, se vocês observarem, eles sempre vão ter a terminação ed. Well, I went down the sacred store. Eu fui para uma loja de artigos sacros, né? Where I heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. Então, mas o homem disse lá que a música não continuaria. Agora, pessoal, eu quero que vocês observem a imagem que nós temos aqui e nós vamos responder essas perguntas. Look at the picture and answer the questions. Who's he? What's his occupation? What do you know about him? Quem é? Qual é a ocupação? Qual é a profissão? Ou qual é a profissão dessa pessoa? O que ele fez? O que você sabe sobre ele? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Então, galera, olhando a nossa imagem,
Who's he? He is John Lennon. What's his occupation? Qual era a ocupação dele? Ele era um cantor. E o que nós sabemos sobre ele? Aqui tem várias informações, mas que ele era um cantor. He was a singer from the Beatles. He married with Yoko Ono and he was killed in New York. Aqui são algumas informações, tem muitas outras. Que ele era um cantor, né? Foi o líder da banda os Beatles, fez uma parte de carreira solo, casou-se com Yoko Ono, uma pessoa também de bastante nome, e infelizmente foi assassinado em Nova York. Agora, nós vamos observar um pouquinho mais sobre a vida de John Lennon. Mesma situação, é apenas um fragmento, pessoal, da biografia. Quem tiver o interesse, dá uma pesquisada ali sobre ele. The musician John Lennon met Paul McCartney in 1957 and invited him to join his music group. Então aqui conta que ele, junto com o Paul McCartney, começaram uma banda. Ele convidou o Paul McCartney para montar uma banda de música. They eventually formed the most successful songwriting partnership in musical history. Os dois, o John Lennon e o Paul McCartney, que ainda está vivo e está fazendo show aí a 3x2, né, foi considerado os dois que tiveram a maior parceria de sucesso das escritas de música de toda a história. Lennon left the Beatles in 1969 and later released albums with his wife Yoko Ono, among others. Então, ele saiu dos Beatles em 69 e depois disso ainda fez mais alguns álbuns em parceria com a sua esposa, a Yoko Ono, dentre outros. On December 8, 1980, he was killed by a crazy fan named Mark David Chapman. Então aqui, o que aconteceu? Em 8 de dezembro de 1980, infelizmente ele foi assassinado por um fã bem maluco chamado Mark David Chapman, ok? Agora, observando a informação que nós temos aqui sobre John Lennon, eu quero que vocês respondam. When did John Lennon create the group? Quando que ele criou o grupo? Está aqui a nossa informação. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta.
Olha lá, pessoal. Quando John Lennon criou o grupo? Então, he created the group in 1957. Como está aqui. The musician John Lennon met Paul McCartney in 1957 and invited him to join his music group. Ele chamou o Paul McCartney e criaram o grupo em 57. Agora, eu quero que vocês observem, continuem observando os fragmentos do texto para ajudar vocês, para nós respondermos as outras duas perguntas. What happened in 1969? O que aconteceu no ano de 69? What happened in 1980? O que aconteceu nos anos 80? A informação está aqui para ajudar vocês, nós já fizemos a leitura dela, vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta. Olhem lá, pessoal. Retomando o nosso questionário, o que aconteceu em 69? John Lennon left the Beatles. Então, ele participava da banda e deixou a banda naquele ano. E o que aconteceu nos anos 80? O que aconteceu em 1980? John Lennon was killed by Mark Chapman. Ele foi assassinado por Mark Chapman. Só uma informação para vocês aqui, infelizmente ele foi assassinado em frente ao prédio onde morava. Why John Lennon was considered a hero? Por que o John Lennon é considerado um herói? Nós temos um fragmento aqui que vai ajudar vocês. In 1972, while battling to stay in America, Lennon performed at Madison Square Garden in New York City to benefit mentally handicapped children and continued to promote peace. Então, no ano de 1972, John Lennon era britânico e estava na América, né, nos Estados Unidos, e ali ele estava brigando para não ser deportado.
porque a presidência da época estava mandando os imigrantes para fora. Mas nesse ano, ele fez uma apresentação no Madison Square Garden, que é um auditório muito famoso, né? Ele fez um show em benefício das crianças deficientes mental e continuou promovendo a paz. Uma das propostas do John Lennon sempre foi promover a paz. Uma música muito comum que virou símbolo da paz é a música Imagine, que quando vocês tiverem um tempo também, dá uma procuradinha lá, que já foi gravada não só por John Lennon, mas por muitas outras pessoas. Nesse período, que foi o que aconteceu aqui, vocês vão observar e responder para mim. Por que ele foi considerado um herói? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. Continuando a nossa aula, pessoal, observem. Por que ele foi considerado um herói? Porque John Lennon performed at Madison Square Garden to benefit mentally handicapped children and promote peace. Ele foi considerado um herói, ele é considerado até hoje um herói, porque o trabalho dele com relação à paz e principalmente, nesse caso ali, para ajudar o valor arrecadado foi para ajudar as crianças com deficiência mental, foi assim o que considera ele, e ainda até hoje, como um herói, certo? What time is it? It's quiz time. Então, o que eu quero que vocês observem no nosso quiz? Marque a alternativa correta. What do Madonna and John Lennon have in common? O que os dois têm em comum? E a segunda pergunta, the simple past of these verbs, buy, go e make, are. Então vejam, o que os dois têm em comum? Nós temos as informações. They are singers, they had killed, they have the same age. São cantores, foram assassinados ou
Os dois eles têm a mesma idade. E o passado, gramática aqui do nosso, que nós já revisamos hoje. O passado desses verbos, buy, go e make. Bought, made, gold. Bought, went, made. Made, went, buyed. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. Continuando, pessoal, o nosso quiz. What do Madonna and John Lennon have in common? O que os dois têm em comum? Os dois são cantores, né? Sabemos que o John Lennon, infelizmente, já se foi, mas a Madonna continua aí, firme e forte. The simple past tense of these verbs, buy, go e make, are bought, went e made. 3 verbos irregulares, pessoal. Observem que aqui, como eu falei para vocês, eles não têm uma regra específica. Como que nós vamos saber se o verbo é regular ou não? Primeiro, estudar bastante, verificar, acompanhar o material sempre que vocês puderem. E na dúvida, pergunta para o seu professor, dá uma pesquisada, vocês vão ver que a coisa vai facilitando com o tempo. Então, 3 verbos irregulares, bought, went e made, ok? Na aula de hoje, pessoal, a gente viu a parte de biografia, novamente, da Madonna, do John Lennon. Só são fragmentos. Quem tiver o interesse, dá uma procurada, dá uma pesquisada, se informa um pouco mais sobre essas pessoas, que vocês vão ver que tem muita informação interessante. Ampliamos o nosso vocabulário, sempre, a todo momento que a gente está estudando, nós estamos aumentando, ampliando o nosso repertório léxico e o vocabulário, e vimos o passado simples dos verbos, aqui na forma afirmativa, ok? Espero que todos vocês estejam bem. Stay home and thank you. See you.